melhor para o Senhor. E nós vamos aprender mais da palavra de Deus nessa manhã. Vamos hoje para Êxodo capítulo 33. Tem dias que a gente está tentando chegar no 40, mas ainda não chegamos. Êxodo capítulo 33, nós paramos no 32 na semana passada. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso 11. De 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Sobretudo, Deus, muito obrigado pela tua longanimidade, porque mesmo diante dos nossos pecados, ó Pai, o Senhor ainda permanece, ó Deus, com o seu propósito de cuidar de nós como seu povo, de nos abençoar, de nos sustentar. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes em que, como o povo de Israel, endurecemos a nossa cerviz, não nos quebrantamos, não nos humilhamos na presença do Senhor e precisamos da disciplina do Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes em que, de maneira voluntária, caminhamos na direção do pecado, quando deveríamos, ó Pai, caminhar na direção do Senhor. E permita-nos, ó Deus amado, que o nosso olhar, ainda que panorâmico, sobre as Escrituras nessa manhã, nos ajude, ó Deus amado, a entender que a tua longanimidade, ó Deus, é também um exercício do teu amor, do teu cuidado, da tua providência, sobretudo, Deus, da tua redenção para com o teu povo. E nos ajude, ó Deus amado, a mudarmos a nossa conduta, a nossa história, ó Deus, fugindo do pecado, nos santificando e buscando ao Senhor com humildade e quebrantamento. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém.
Essa história ela é muito marcante, irmãos. Nós vimos no final da aula passada que enquanto Deus estava falando com Moisés lá no Monte Sinai, o povo mais uma vez se corrompeu. E quando a gente fala o povo, nós não estamos falando só de algumas pessoas, mas o povo todo, inclusive Arão, né, que Deus estava preparando para ser o sumo sacerdote que serviria, que ensinaria o povo, que disciplinaria o povo, que sacrificaria juntamente com o povo. O próprio Arão, né, pega, né, o ouro que o povo trouxe até ele, burila, trabalha, molda, faz um bezerro de ouro e diz para eles: olha, esse é o seu Deus, né? E propõe que eles façam uma grande festa de adoração, que eles cantem, que eles louvem, porque aqueles deuses, né? E aí ele se refere àqueles deuses, né? Se referindo mais especificamente aos deuses do Egito, é quem havia trazido eles até aquele momento. Deus fica tremendamente entristecido, irado, e nos versos 32 e 33, né, Deus diz para Moisés que ele está disposto a riscar aquele povo, né, e tirar eles completamente, né, da história, começar uma nova história através da pessoa e da família de Moisés. E Moisés então ora ao Senhor e clama ao Senhor pelo povo. E assim nós vamos entender que a longanimidade de Deus, ela se mostra de uma maneira muito especial, exatamente quando nós insistentemente, né, mesmo à vista dos grandes feitos do Senhor na nossa vida, nós ainda preferimos o pecado. E mais do que isso, a lembrança de que as nossas ofensas, elas atingem verdadeiramente a Deus. Deus diz, né? Aliás, foi tema de muitas perguntas, nós conversamos bastante sobre isso na semana passada aqui, né? De Deus dizer: olha, eu estou arrependido. Né? Que tristeza, né? Ter esse povo, né? Cuidar desse povo, escolher esse povo. Né? Nós vimos que isso é muito mais uma figura de linguagem, uma maneira que Deus achou para expressar a sua tristeza, para expressar a sua decepção com o povo, mas o fato é que nós precisamos estar conscientes que o nosso pecado atinge diretamente o nosso Deus, né? Ofende o nosso Deus. Isso é uma coisa que é difícil para nós entendermos, porque é fácil a gente entender quando nós ofendemos uma pessoa que está do nosso lado. Ela está do nosso lado, nós vemos, nós vemos o semblante delas decair, nós vemos a tristeza, nós vemos às vezes a reação da pessoa, nós vemos o distanciamento da pessoa. Mas como Deus é espírito, né, e nós não o vemos, nós não o tocamos, né, fisicamente, nem sempre nós temos a percepção de como os nossos pecados ofendem a Deus. E olhar para a história do povo de Israel no Êxodo é olhar para a nossa própria história, na nossa caminhada nesse mundo, e entender que da mesma maneira como o pecado daquele povo ofendeu a Deus, porque eles colocaram algo no lugar de Deus que não era devido. No caso lá foi um bezerro de ouro, né, que eles chamaram de seu Deus, deram para aquele bezerro o nome do próprio Deus. Mas pode ser qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus, né? Qualquer coisa que tome um lugar que é exclusivo de Deus, que divide a glória que pertence única e exclusivamente a Deus, é uma ofensa para Deus. Mas graças a Deus pelo capítulo 33 de Êxodo, porque o capítulo 33 vai nos mostrar a longanimidade de Deus para com o seu povo. E é curioso porque isso acontece mais uma vez no contexto da construção do tabernáculo. Nós não mudamos ainda a história. O capítulo 33 ele está inserido dentro desse contexto da construção. Deus estava dando as instruções para a construção do tabernáculo. Deus estava descrevendo, né, tudo o que deveria ser feito no tabernáculo. Mas agora, nós vamos ver um pequeno parêntese aí, que vai mostrar que no meio disso tudo, há um espaço enorme reservado para a graça de Deus, né? Para a misericórdia de Deus e para a longanimidade, né? Para aqueles que não se lembram o que é a palavra longânimo, significa aquela paciência sem fim, né? Que nós não temos, mas Deus tem.
e que, naturalmente, né, nenhum de nós vai conseguir alcançar, mas que a Bíblia diz que por causa do Espírito de Deus que age em nós, um dos frutos do Espírito é longanimidade. A capacidade de ter paciência, inclusive com o próximo, com o outro, né, com os erros do outro. E é a longanimidade que nos leva a ser graciosos com os outros, perdoadores com os outros, da mesma maneira como Deus é gracioso para com o seu povo e perdoador para com o seu povo. Então, nós já vimos até aqui que o tabernáculo, a construção do tabernáculo, ela atenderia a vários propósitos de Deus para o seu povo, sendo o principal deles, né, demonstrar a habitação de Deus com o seu povo. O tabernáculo significava exatamente isso: Deus habita no meio do seu povo. Deus não estava apenas tirando o povo do Egito, levando eles para outro lugar. Deus estava dizendo: eu estarei com vocês, eu andarei com vocês, eu permanecerei com vocês, habitarei com vocês o tempo todo, onde quer que vocês estiverem. Seja no Egito, seja na travessia do Mar Vermelho, seja no deserto, seja na Terra Prometida, Deus estaria com eles constantemente. A habitação de Deus estava ali prefigurada, encenada, representada na construção do tabernáculo. Além disso, o tabernáculo também ele serviu para encenar a obra da redenção. Por quê? Porque o tabernáculo, ele de certa maneira era a presença visual e até física, né, da própria obra da redenção no meio do povo de Deus. Uma obra que eles já tinham testemunhado. Quando Deus os tira do Egito, quando Deus ordena que eles sacrifiquem o cordeiro, passe o sangue do cordeiro lá no portal da casa deles, para que assim eles sejam preservados. E quando eles saem, né, e são perseguidos pelo inimigo, mas ainda assim eles chegam até depois do Mar Vermelho salvos, né? Ninguém se perde, não há nenhum dano sobre eles. Deus estava manifestando a sua graça salvadora para com o seu povo. Mas agora Deus quer que eles não se esqueçam disso, e a presença do tabernáculo deveria lembrá-los disso o tempo todo. Deus está no meio do seu povo, mas para você se aproximar dele, você precisa de salvação. Então você precisa da única porta que dá acesso, você não pode ir a Deus de qualquer maneira, você precisa passar pelo altar do sacrifício, e mais uma vez, uma vida tem que ser oferecida para que você se lembre que o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que essa vida é oferecida, você recebe o dom gratuito de adentrar o santuário, de chegar na presença de Deus, e de poder usufruir de todos os benefícios da presença maravilhosa e graciosa de Deus para com o seu povo. Então, o tabernáculo servia para representar essa obra da providência. E mais uma vez, o tabernáculo vai nos lembrar da longanimidade de Deus. Por quê? Porque o tabernáculo permaneceu com aquele povo a despeito do seu pecado. Deus podia ter dito para Moisés: não faça mais nada. Bota fogo naquilo que já foi feito, ou esqueça todo o plano, não faça mais nada. Não, o tabernáculo permanece ali. E o povo precisa, né, passar pelo tabernáculo, e cada vez que eles oferecem um sacrifício, eles se lembram: Deus é paciente comigo. Porque Deus podia ter me consumido antes que eu oferecesse um sacrifício. Deus é gracioso para comigo. Por isso, né, mesmo sem merecer, eu consigo chegar à presença do meu Deus. Então, a redenção estava representada ali. Mas também, o tabernáculo ele servia para encenar, né, tornar visual a obra da providência de Deus para com o seu povo eleito. Então, da mesma maneira como Deus demonstrava o sacrifício, era dentro do tabernáculo que havia algo que o povo iria usufruir, né, todos os dias, né, nas suas tendas, nas suas lidas diárias, que era o sustento e a providência de Deus. Os irmãos devem se lembrar que depois de 40 anos, as roupas deles não se desgastaram, as sandálias, né, não envelheceram, as roupas não envelheceram, as sandálias não desgastaram. Eles não trabalharam, eles não fiaram, eles não precisaram fazer nada, e melhor, eles levantavam de manhã, o café da manhã estava pronto. Eles acordavam, era só colher o maná. Não precisava nem fazer estoque. Aliás, não deveriam fazer estoque, né? Eles podiam colher o maná, trazer. E isso era um sinal da providência de Deus. Mas o que o tabernáculo tem a ver com tudo isso? O tabernáculo tem a ver com tudo isso porque
Quando o povo entrava no tabernáculo, quando eles entravam no lugar santo, né, que era aquela... Quando eu digo entravam, eles entravam por meio do sacerdote, eles não podiam ir lá, eles precisavam do mediador. Mas quando, os irmãos devem se lembrar, quando a gente falou sobre a roupa do sacerdote, o sacerdote carregava o povo nos ombros, carregava o povo no peito, né? Então, quando eles entravam ali, o primeiro testemunho que eles tinham naquele lugar era da providência de Deus. Naquele lugar, ali, estava representado pelos elementos que estavam dentro daquele espaço, né? O cuidado de Deus para com eles, né? O candelabro, né? Representando a luz de Deus, guiando eles e sustentando eles o tempo todo. Do outro lado, a mesa dos pães da proposição, onde eles saberiam que nunca faltaria para eles o pão de cada dia. E antes de entrar no lugar santíssimo, né? O altar do incenso, para lembrar que o povo sempre teria acesso a Deus por meio das suas orações. Eles sempre poderiam falar com o Senhor. Então a providência de Deus estava marcada naquele lugar. O tabernáculo era um testemunho vivo, né? Por um lado, da graça e da redenção de Deus, por outro lado, da própria providência de Deus. Mas, de novo, o que isso tem a ver com longanimidade? Isso tem a ver com o fato de que, mesmo quando você peca, Deus sustenta você. Aquela ideia esdrúxula, né, que a gente pode dizer, né, da lei da retribuição, de que se você estiver bonzinho, Deus vai dar para você. Se você estiver fazendo coisas erradas, Deus vai tirar de você. Não. Se você não perceber que mesmo nos momentos que você foi infiel, Deus permaneceu fiel. Deus cuidou de você, Deus sustentou você, você não percebeu ainda a longanimidade, a providência e a graça de Deus na sua vida. Então, Deus vai sustentá-los, né? Deus vai cuidar deles em toda a jornada até a terra prometida, assim como Deus está sustentando e cuidando de nós, o seu povo, né? Com redenção e com providência, até o dia que nós chegarmos a Jerusalém celestial. Aliás, ontem o pastor Mateus fez uma exposição aqui para os jovens, linda, maravilhosa, né, de Isaías capítulo 40, né, para nos lembrar exatamente disso, né, que no meio, né, desse mundo tenebroso, difícil, em que parece que os poderes do mundo são maiores do que os poderes de Deus, nós não podemos esquecer de que a gente só sobrevive aqui, porque Deus está cuidando de cada um de nós. E Deus está preparando o tempo em que tudo isso ficará para trás e nós estaremos com o Senhor eternamente. Então, o tabernáculo seria um testemunho constante da longanimidade de Deus para com o seu povo, mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante das suas infidelidades. O povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. E Deus ainda vai manter a seu cuidado e a sua providência sobre a vida deles. Então, mesmo diante da graça, né, a gente vê quase que um contraste, como é que eu posso dizer assim, um contraste por diferença, né? Se por um lado Deus, né, mesmo diante do nosso pecado, mantém a sua graça e a sua longanimidade, por outro lado, nós vemos um povo que, mesmo diante da graça e da longanimidade de Deus, se mantém firme no seu pecado. É triste isso, não é? Por um lado, você tem Deus olhando e diz assim: que povo pecador, eu vou continuar sendo gracioso com eles e vou continuar cuidando deles. Por outro lado, você tem um povo olhando para a graça de Deus e ainda mantendo o seu pecado, se mantendo no seu pecado. Então, depois da cena do povo adorando o bezerro de ouro, Deus fica irado. Deus diz para Moisés que ele vai riscar esse povo, que deveria tirar esse povo de tudo aquilo que ele havia escrito, e que ele vai fazer de Moisés uma grande nação. Moisés, então, intercede pelo povo, e aí o capítulo 33 muda a história, né? Vai mudar completamente essa história. E aqui tem uma última coisa, né, que a gente deve lembrar em relação a isso, é que essa passagem nos mostra mais uma vez a importância do mediador. A gente às vezes tem até a impressão que Deus está pedindo autorização para Moisés, né?
Deixa que eu acabe com esse povo, né, e liquide com eles e faça de você uma grande... Não. Deus está dizendo para Moisés, me deixa estender o meu furor sobre eles. Né? Ou, não interfira nessa história. Mas Moisés está ali com uma figura, né, uma importante figura que aponta para o mediador. E eu fico pensando quantas vezes Deus já não teve o mesmo pensamento a respeito de mim. Não é? Esse Jonas não merece. E aí Jesus intercede por mim e diz, não, Pai, eu morri por ele. Meu sangue foi derramado naquela cruz por ele. Como é grande isso, como é incrível, né, você pensar nisso, né, como isso nos mostra o tamanho do cuidado de Deus para conosco por meio do seu Filho. Então, aqui nós temos, no início do capítulo 3, então, nós temos a descrição do que Deus então resolve fazer. E aqui, talvez para a decepção de muitos de nós, né, a longanimidade de Deus, ela não se mostra tolerante com o pecado. Deus não diz, tá certo, Moisés, tá tudo tranquilo, então vamos deixar isso para lá. Não, Deus diz, não, tá bom, então eu vou ser gracioso com esse povo mais uma vez. Onde abundou o pecado, vai superabundar a minha graça. Mas não é assim não, vai ter consequências. A primeira coisa é que você vai dizer para esse povo que eu sei quem eles são. E Moisés vai lá e diz para o povo, e é interessante como isso aparece aí, diz, vejam, é o contrário daquilo que nós temos no Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? Me digam aí, o que é o Evangelho? Não, eu quero o significado de Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Deus manda o quê? Moisés dizer o quê para o povo? As más notícias. Essa expressão aparece 2 vezes no texto, que o povo ficou quebrantado, porque Deus mandou uma má notícia para eles. E qual era a má notícia? A gente poderia esperar que a má notícia era que Deus iria destruir o povo, não é verdade? Mas qual é a má notícia? Não, ainda não. Começa com outra coisa. A má notícia começa com outra coisa. Não. A má notícia começa com outra coisa. E é muito importante a gente saber disso, porque isso importa para nós. Inclusive para a gente ter um arrependimento que seja verdadeiro. O que Deus mandou Moisés dizer para o povo? Esse povo é dura cerviz. É um povo teimoso, rebelde, ingrato. É um povo corrupto. É isso que Deus está dizendo. Sabe onde é que começam as más notícias para nós? É quando Deus aponta para você e diz, você é um pecador da pior espécie que existe. Não é um pecador que eu falo e ele se arrepende e muda tranquilo. Não, é aquele duro de coração. Eu contei para os irmãos, né, há uns tempos atrás, mas essa é uma história que eu gosto muito, porque ela me marcou muito, né, do cartãozinho que o reverendo Francisco Leonardo fez, e ele distribuía enquanto ele evangelizava, e ele deu para os filhos dele também. E o cartãozinho tinha uma frase em inglês, né? Not I, but Christ, né? Não eu, mas Cristo. E no I, né? No lugar do I tem um homem altivo, né? Assim, com a cabeça bem erguida. E no lugar do C, né, de Cristo, tem um homem curvado, né? Quebrantado, assim, né? E ele deu isso, e aí tem uma pequena oração dizendo, Senhor, quebre esse meu pescoço duro, né? Para que eu consiga me lembrar que um dia o teu pescoço se dobrou naquela cruz por minha causa. Resumidamente, o cartãozinho dizia isso. Né? E ele disse que um dia ele chegou na casa de uma das filhas dele, né? Sentou no sofá, enquanto a filha foi preparar um café, ele olhou no rodapé, estava colado aquele cartãozinho que ele tinha dado para ela. Ele foi lá, conferiu, quando ela voltou, ele disse, filha, mas por que você pôs esse cartão? Ela disse, pai, porque a gente deveria estar sempre de joelhos para poder ler
isso aqui. A gente devia sempre lembrar que a coisa mais difícil para nós é dobrar a nossa cerviz, é quebrar o nosso pescoço altivo. A má notícia, irmãos, começa apontando para a nossa natureza. A pior notícia é essa. Vejam, não é a notícia de que eu não vou com vocês. Isso é a consequência da razão principal. Por que Deus decide não ir com aquele povo mais? Porque aquele povo ofendeu ele duramente. Aquele povo pegou os deuses do Egito, né, e colocaram no lugar dele. Aquele povo ignorou tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha dado para eles até então. E Deus disse: eu vou ser gracioso, mas, vejam, é como se a gente repetisse de uma maneira diferente, numa cena diferente, não é? Num ato diferente, a história do Éden. Deus estava com o povo o tempo todo. Assim como no Éden, Deus todos os dias estava com Adão e Eva. De repente, Deus diz: agora eu não vou com vocês mais. E assim como lá no Éden, Deus pôs um anjo para vigiá-los, agora Deus põe um anjo para ir com eles. E ele não vai pessoalmente com eles. Moisés, para falar com Deus, tem que sair do arraial. Ele teve que armar uma tenda fora do arraial. Olha que coisa incrível, irmãos. Eu disse para os irmãos que esse ainda é o contexto da construção do tabernáculo, não é verdade? Aonde que o tabernáculo vai ser construído depois? Qual é a localização do tabernáculo? Os irmãos se lembram? No meio do povo. Mas agora, no momento da disciplina, Deus tira a tenda do meio do povo e põe lá fora. Para quê? Para eles se lembrarem o quão ruim é que Deus esteja longe deles. Deus esteja fora deles. Parece só um capricho? Não. É a longanimidade de Deus nos ensinando, nos mostrando que nós precisamos dele o mais próximo possível. E é interessante porque cada vez que Moisés saía para falar com o Senhor, o povo se punha de pé na frente das suas tendas e chorava. E dizia: isso só está acontecendo porque Deus nos deu uma má notícia de que nós somos um povo de dura cerviz. Isso só está acontecendo por nossa culpa. Nós somos os responsáveis por isso. Deus só volta a habitar no meio do seu povo quando o tabernáculo é consagrado. E o tabernáculo é o testemunho da graça e da salvação de Deus no meio do seu povo. Da habitação de Deus no meio do seu povo. Mas até então, o povo vê Moisés sair e entrar na tenda, mas eles não podem ir lá. Eles não podem chegar lá. Eles não podem nem se aproximar da tenda. Então, o capítulo 33, irmãos, ele é muito importante porque ele vai nos mostrar essa longanimidade de Deus, até na disciplina. E curioso porque isso foi outra coisa que o pastor Mateus mencionou ontem aqui, né? Que a gente não tem essa percepção de que a disciplina é um ato do amor de Deus para conosco, da graça de Deus na nossa vida. Quando Deus nos disciplina, a Bíblia diz que Deus disciplina quem? Aqueles que Ele ama. O que Deus está dizendo é: eu amo esse povo precisa entender, né, o que aconteceu e a seriedade disso. Então, Deus diz: eu não vou pessoalmente com vocês, mas eu vou enviar um anjo, vocês não vão ficar sozinhos, né? Existem alguns comentaristas, inclusive, que dizem que o anjo a que Deus se refere aí, ele é um símbolo da presença de Cristo no meio do seu povo, né? Do Emanuel, do Deus conosco. Moisés, ele também é um símbolo do Messias, um símbolo do Redentor, do mediador. Então ele intercede, ele ora ao Senhor, ele pede, mais uma vez, que Deus fique com o povo, que Deus volte para o povo, se volte para o povo. Mesmo que ele tenha sido obrigado a estabelecer uma tenda fora do acampamento, né, aquela tenda da congregação, onde ele se encontrava, a intercessão é sempre que o povo
é sempre para que Deus esteja com o povo. E é nesse contexto, né, que a gente tem aquela cena emblemática em que Moisés pede ao Senhor para que Ele lhe permita ver a sua glória. E aí a gente fica pensando assim, por que Deus não deixou Moisés? Deus estava disposto até a fazer um novo povo com Moisés, não é verdade? Mas por que Deus não deixou Moisés ver a sua glória? Quem que se arrisca a responder? Por que Deus não permitiu, nem mesmo Moisés, que era o símbolo do mediador? Moisés estava sendo correto, fiel com o seu povo, mas por que Deus não permite? Deus só permite parcialmente, né? O Senhor passa e Deus, né, Deus permite Moisés ver a sua glória apenas parcialmente, né? Apenas pelas costas. O que os irmãos acham? Por que não? Essa é uma das razões, assim você está dizendo, porque ele poderia morrer, mas ele poderia morrer por quê? Porque ele é pecador. Essa é a principal razão. Ele é pecador. E a gente vai saber disso mais para frente, não é verdade? Deus disse para Moisés lá na frente, quando o povo está murmurando mais uma vez, reclamando de Deus, dizendo que era melhor eles terem ficado no Egito do que ter ido, né? Porque eles agora estavam ali, que eles iam morrer de fome, de sede. Aí Deus disse para Moisés, vai lá e fala com a pedra, porque a pedra vai produzir água e vocês vão ter o suficiente. E Moisés vai lá e ousadamente, orgulhosamente, ele bate na pedra e se mostra para o povo, diz, eu tenho, vocês ficam falando mal de mim, mas eu posso fazer isso. E na verdade, aquele pecado, inclusive, impediu que Moisés entrasse na terra prometida. Então, o próprio Moisés era pecador. É por isso que no capítulo 18 de Deuteronômio, né, quando Moisés vai se referir a si mesmo, ele vai dizer, depois de mim virá um profeta maior do que eu. Alguém que vai ser diferente de mim. Moisés tinha consciência do seu papel como mediador, mas ele tinha consciência da sua condição de pecador. E Deus deixa isso claro para ele quando ele, que teve tantos privilégios diante de Deus, pede para ver a glória de Deus e Deus diz, não vou permitir. E aí de novo, a gente tem aqui mais uma vez o sinal da longanimidade de Deus. Por que Deus não permite Moisés ver a sua glória? Porque na sua longanimidade, Deus não quer que Moisés morra. Deus quer preservar Moisés. Se Moisés olhasse para Deus, né, Moisés morreria. Por muito menos, né, do que isso, Isaías pensou que ia morrer, né? Isaías capítulo 6, quando Isaías diz, né, que ele viu, né, o Senhor, né, a glória do Senhor. E olha, ele viu quase nada, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar, mas as asas dos serafins estavam cobrindo o seu rosto, o seu corpo e os seus pés. E a palavra de Isaías é, sou um homem pecador, e eu vi a glória do Senhor, vou morrer. Estou no meio de um povo pecador, vou morrer. Não vai ter escapatória para conosco. Então, a glória de Deus, ela não é retirada do povo. E isso aqui é muito importante, porque se nós não formos capazes de perceber que Deus ainda continua manifestando a sua glória no nosso meio, a despeito dos nossos pecados, nós não conseguimos enxergar também a graça e a longanimidade de Deus em nos preservar. Agora, é claro que eu não consigo ver plenamente. Eu ainda não posso ver totalmente. Isso só vou ver quando eu chegar lá na Nova Jerusalém, quando aquilo que é imperfeito for revestido do perfeito, quando aquilo que é corruptível, né, for revestido do incorruptível. Então, nesse dia eu vou poder ver a glória do Senhor perfeitamente. Tudo bem, irmãos? Estou muito discursivo hoje? Eu acelerei um pouquinho, né, porque o nosso tempo hoje ficou menorzinho um pouquinho, mas, por favor, se quiserem perguntar, participar, fique bem à vontade. Cazuza. Eu tive um pouco de dificuldade de entender na sua explanação, mas aí refletindo,
me veio, logo no início, quando o senhor fala, qual foi a má notícia? Eu imaginei, a má notícia é que ele não estaria no meio. Aí o senhor esclareceu, não, essa é a consequência. Essa é a consequência. Porque a má notícia é o fato da questão da dobra da cerviz significar que o povo era pecador. E que não se arrependia facilmente. Aí né? trazendo para nós, né, para a nossa realidade, foi esse o exercício que eu fiz para entender melhor, o nosso processo, quando a graça começa a se manifestar, a graça especial, o primeiro passo da Boa Nova, é o arrependimento. Exatamente. Sem o arrependimento, salvo o melhor juízo, as demais etapas, né, não vêm. Então, nós somos convencidos de que somos pecadores. Então, realmente, a má notícia que eles receberam e que nós recebemos também, antes de receber a boa notícia do Evangelho, é a nossa condição de pecador. Então, Sim. Né, foi meio assim, demorou para cair a ficha, mas é isso. É porque a gente sempre pensa na má notícia com relação ao nosso afastamento de Deus, né? Não, a má notícia é o que você é. A primeira parte, veja, o restante também faz parte das más notícias, né? Mas a grande má notícia é que você é pecador. Um evangelho que não fale do pecado não é um evangelho de verdade. E muitas vezes nós não reconhecemos que somos pecadores, que estamos pecando, a naturalidade, o contexto do tudo aceitável e tal, nós não enxergamos a nossa condição de pecador, né? E a segunda parte também, que eu fiquei meditando aqui, quando o senhor fala do anjo caminhando no meio do povo, quando houve o afastamento de Deus, e que alguns comentaristas dizem que seria a pessoa de Jesus Cristo. Sim. E estando ali já o mediador Moisés. Só que Moisés, que é um prenúncio de Jesus, ele não tem todas as atribuições de Jesus, não só em relação à salvação. Outros atributos de Jesus, né, ele não tem. Não se tem notícia de Moisés curando, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui, fazer uma metáfora. E porque eu acho muito lógico e ilógico que seja meramente um anjo, e totalmente ilógico que seja Jesus no meio, porque não é atribuição de anjo, até onde meu pequeno conhecimento chega, todas essas funções de andar com o povo, a proteção ali, a presença de Deus, protegendo, guiando, direcionando, até onde meu pequeno conhecimento vai, não é atribuição de anjo, né? Então eu acho que o lógico mesmo é que Jesus estivesse ali. Só isso, pastor. A sua dúvida é bem pertinente, a sua colocação é bem pertinente e talvez ajude outros que tiveram a mesma percepção. Vamos por partes. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar, quando a gente olha para aquele cenário todo ali, nós não temos um único símbolo que aponta para Cristo, né? Veja, o mediador ali não é só Moisés. Veja, o único mediador que é completo é Jesus. Tudo que veio antes era simbólico e apontava para ele. Então, Moisés era um desses símbolos. Mas quando você entrava no tabernáculo, quando você estava se aproximando para entrar do tabernáculo, você tinha ali de novo outro mediador. Você tinha o sacerdote. E quando você chegava no altar, você tinha outro símbolo de Jesus, que era o próprio Cordeiro. Então, vamos nos lembrar que em todo aquele cenário ali, nós não temos um único símbolo que aponta para Cristo, né? Isso mostra a grandeza de Cristo, inclusive, né? Nenhum de nós é capaz, ou nenhum objeto, nenhum símbolo desse mundo é capaz de representar Cristo plenamente, né, em tudo aquilo que Ele é. É só lembrar da maneira como o autor de Hebreus descreve Jesus, né? Ele é, né, a expressão exata do ser de Deus. Então, seria descrever o próprio Deus. Então, nesse aspecto, vamos nos lembrar, você não pode olhar só para Moisés. Por outro lado, nós estamos falando, quando se usa essa expressão, o anjo, né,
Especialmente o Antigo Testamento, ele usa essa expressão muitas vezes para referir-se a Deus. No caso de Jacó, no caso do próprio Abraão, né? Nós temos essa maneira, veja, aí eu concordo com você, não era um anjo que tinha, mas o próprio Jesus, sim, mas prefigurado ali na forma de um anjo, né, que estaria com o Senhor. O que nós vamos entender é que nós estamos assistindo, né, uma encenação daquilo que vai acontecer lá na frente. Na revelação progressiva, lá as coisas estavam menos claras, eu ia mais anuviada, mas não é isso, né? Menos claras do que é para nós hoje. Hoje, para nós já conhecemos a Cristo, né? O Messias já veio, nós já o conhecemos, né? Hoje nós já temos todo o conteúdo do Novo Testamento que nos dá plenamente, né, o retrato pleno daquilo que Jesus é. E ainda assim nós não enxergamos Ele plenamente ainda. Por quê? Porque nós só vamos vê-lo como Ele é quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Mas, obrigado, irmão, é importante, né, destacar esses detalhes, né, assim, não existe um único símbolo e, ao mesmo tempo, a ideia do anjo, né, ali também pode ser usada com relação ao próprio Deus, né? Não um anjo qualquer que estava ali, né, mas um anjo que era uma representação do próprio Jesus naquele lugar, né? Que era o próprio Jesus naquele lugar. É isso? Vamos andar um pouquinho que está acabando o nosso tempo. Tudo bem. Então, nesse capítulo 33, nós temos aí todo esse cenário, né, que nos ajuda a enxergar a longanimidade de Deus. E o contexto ainda é a da construção do tabernáculo. No capítulo 34, nós temos agora, Deus volta àquilo que tinha sido interrompido pelo pecado do povo ao fazer um bezerro de ouro. Os irmãos se lembram o que era? O que Deus estava fazendo com Moisés? Lá no monte? Deus estava dando as tábuas da lei para ele, não é verdade? E aí, Moisés fica muito nervoso, quebra aquelas tábuas, né? Chega bravo demais. Está tudo certo, ele precisava disciplinar o povo, mas vejam, o pecador não sabe nem como agir corretamente. Na hora de disciplinar o povo, ele fez algo que não deveria ter feito. Ele quebrou as tábuas que o próprio Deus havia escrito. Então agora Deus, na sua longanimidade, Deus não diz para Moisés, agora se vira, vocês vão andar às cegas, já que você quebrou as tábuas da lei, se vira, né? Não, Deus diz agora, eu vou ditar para você, mas você vai escrever. Não vai ser tão simples assim. Então, as tábuas da lei são novamente lavradas e entregues, né, ao povo. E ao fazer isso, né, Deus está mais uma vez reafirmando e renovando a sua aliança com Israel, reiterando os seus mandamentos e as suas promessas e deixando claro de que nada mudou. Ainda que Deus tenha tomado a decisão de exercer uma disciplina sobre o povo, o propósito de Deus não mudou. Isso significa o quê? Que quando Deus me exorta, quando Deus me disciplina, às vezes até quando Deus me castiga, Deus não está mudando o seu plano. Ele está sendo gracioso e longânimo para comigo, porque Ele vai cumprir a sua aliança para comigo até o fim. E aí nós temos lá no capítulo 34, aquela cena que é também marcante, né? Que depois do encontro de Moisés com Deus, ele agora volta para o acampamento e Moisés está brilhando, né? O seu rosto está assim, impregnado da glória de Deus, né? E aquilo é algo muito interessante porque, apesar de, eu imagino, de toda a glória, né, de Deus ali impregnado no rosto de Moisés, Moisés é obrigado a fazer uma coisa que eu acho que ele não deve ter achado muito legal, que não deve ter sido muito bom para ele. Você vai ter que cobrir o seu rosto.
Eu fico imaginando, se eu vou até lá, igual Paulo, até o terceiro céu, né? Lá e volto brilhando, eu queria que a igreja visse. Mas no caso de Moisés e de Paulo foi igual, não é verdade? Moisés volta brilhando e Deus diz, você vai ter que cobrir o seu rosto. Paulo vai até o terceiro céu e volta transbordando. O que Deus diz para ele? Não fale, fique calado. E só para você não esquecer, eu vou botar um espinhozinho na sua carne, para você se lembrar que você é pecador. Então, a gente não pode brincar com a glória de Deus. A glória de Deus não é para ser usada por nós. A glória de Deus, ela tem como função refletir a grandeza, né, do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a santidade do nosso Deus, mas nós nunca vamos poder usufruir dela para nós mesmos. Mesmo que você esteja numa posição muito boa. Todo mundo que tentou fazer isso, saiu mal. Né? Todo mundo que tentou usar a glória de Deus em favor próprio, saiu muito mal. A glória de Deus, ela serve para mostrar que você só pode se aproximar dele porque ele foi gracioso. Seja no caso de Moisés vendo Deus pelas costas, né? Seja tendo aquele encontro tão profundo e tão pessoal com Deus, mas Moisés não podia voltar e dizer e se ensoberbecer para o povo e dizendo, olhem para mim, eu sou o cara, eu sou o melhor, nenhum de vocês tem o que eu tenho, né? Olha a glória que eu tenho. Por quê? Porque Moisés era pecador. Deus manda ele cobrir o rosto, não só por causa do povo, mas por causa dele mesmo. Porque a gente tem a impressão de que Deus está apenas disciplinando o povo para que o povo não veja a sua glória através do reflexo do rosto de Moisés, não é verdade? Não, é isso, mas é também o fato de que Deus está cuidando para que Moisés também não sofra com isso. A disciplina de Deus é um ato gracioso e longânimo de Deus para conosco. Então, aquelas experiências todas, né, Deus vai proporcionando ali para que o povo possa entender que mesmo na relação deles com Deus habitando no meio do seu povo através do tabernáculo, o povo deveria ter muito temor. Ninguém poderia brincar com o tabernáculo, assim como não poderiam usar mal, né, aquilo que Deus estava fazendo, né, através do próprio rosto de Moisés. Deus está dizendo, olha, ele é meu servo, eu dei a ele algo especial porque eu quero usá-lo, ele representa um símbolo muito importante do meu filho no meio do meio do meu povo, porém, ele ainda é um pecador. Ele não vai poder usufruir da minha glória de qualquer maneira. E finalmente, né, a partir do verso 35, nós chegamos na parte propriamente dita da construção do tabernáculo. E os capítulos 35 até o 40, eles vão se resumir basicamente em 3 assuntos que vão dominar aí esse contexto desses 5 capítulos, né? Primeiro, a coleta das ofertas. O tabernáculo vai ser construído, planejado por Deus, com a planta estabelecida por Deus, com os materiais que Deus designou, através das pessoas que Deus chamou e Deus colocou o seu Espírito para que elas pudessem ser capazes de realizar toda a obra da construção, mas o tabernáculo vai ser construído através das ofertas do povo. Isso é muito interessante, irmãos, por quê? Porque Deus limita, né, a participação do povo num monte de coisa. O povo não pode escolher o modelo, não pode escolher a cor, não pode escolher o tamanho, não pode escolher os materiais, o povo não pode fazer nada disso, isso é tudo obra de Deus. Mas na hora de fazer a construção, Deus diz, agora vocês precisam ofertar para isso. Então, Moisés instrui o povo, né, a trazer ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, e naquele momento, era de se esperar que o povo talvez não fizesse isso, mas o povo reage com grande generosidade. A gente vê isso de novo lá em Crônicas capítulo 29, né? 1 Crônicas capítulo 29, quando Davi desafia o povo a trazer ofertas para a construção do templo. Vejam, eu acho que Davi tinha dinheiro suficiente para construir o templo sozinho. Mas o que Davi faz é renovar,
né, o mesmo processo que Deus usou para a construção do tabernáculo. Ele oferta, mas o texto lá de Crônicas diz que o povo trouxe riquezas, né, sem contas, para que eles pudessem construir o tabernáculo. E quando Davi faz aquela oração, para mim acho que é a oração mais bonita que nós temos na Bíblia, né? Quando Davi começa com aquela declaração, né, que Deus é aquele que tem o domínio, que tem tudo, né? Ele é quem engrandece, Ele é que faz todas as coisas, né? E ele termina dizendo: Senhor, e quem somos, e quem sou eu, e quem é o meu povo, para que possamos dar alguma coisa para o Senhor? Porque tudo vem de Ti, e das Tuas mãos nós te damos. E aqui nós encontramos a grande razão, né, do porquê que Deus quer que o seu povo participe com ofertas. Não é porque Deus quer que o povo dê coisas, mas Deus quer que o povo se lembre que mesmo através das ofertas, quem está construindo o tabernáculo ainda é Deus, porque tudo vem dele. E tudo que nós damos da parte do Senhor. Ou seja, tudo que nós temos aqui, que foi construído nessa igreja, que nós fizemos nesses últimos tempos aqui, foi feito com as ofertas, com os dízimos, com a contribuição fiel e generosa da igreja. Mas nós não podemos nos esquecer de que tudo isso veio das mãos do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos é essa demonstração, né, de que mesmo quando o povo oferta, o povo faz isso reconhecendo que Deus é o provedor de todas as coisas. E aqui de novo a gente vê a longanimidade do Senhor, porque um povo que está no deserto era para não ter nada, mas eles têm muito para dar, eles têm, né, o suficiente para oferecer para a construção do tabernáculo. E eles têm por quê? Porque eles já tinham quando saíram do Egito, e porque quando eles estão se preparando para sair do Egito, Deus diz para eles: olha, peçam para os egípcios, diz para as mulheres, peçam para as suas senhoras, né, para que elas deem ofertas. É uma coisa meio contrassenso, né, porque eles são escravos. O escravo chegar e dizer assim: a senhora podia me dar aí um pouco de ouro, né, que eu estou precisando, né, porque nós vamos embora. E o que acontece quando o povo pede aos egípcios que dê para eles? Os egípcios não. Surpreendentemente, eles saem de lá ricos, eles têm rebanhos, eles têm ouro, eles têm prata, eles têm muita coisa. Eles têm mais do que suficiente. Então, agora Deus diz para eles: vocês têm o suficiente. Então vamos construir o tabernáculo, através disso que vocês ganharam da minha própria mão. Nos capítulos 35 até o 40, nós temos então também o segundo assunto, é o detalhamento da construção. Então, você vai lá atrás, né, no capítulo 28, nós temos o detalhamento do plano, né, dos projetos de Deus. Agora, nesse novo contexto, nós temos o detalhamento da construção. Então, esses capítulos vão descrever a construção do tabernáculo, com seus detalhes mínimos, cada utensílio seguindo as instruções dadas anteriormente. E por fim, né, nós temos o tabernáculo finalizado, erguido, instalado, e a glória de Deus enche aquele lugar. Ou seja, Deus que estava fora do tabernáculo estava fora do arraial, agora vem para dentro do tabernáculo que está no meio do arraial. Deus, mais uma vez, né, vai demonstrar a sua presença no meio do seu povo. E aí, o que nós vamos ter a partir disso é o efetivo funcionamento do tabernáculo. Aquilo que Deus havia instruído, né, a maneira como eles deveriam ordenar os sacerdotes, a maneira como eles deveriam executar o trabalho de montagem, de desmontagem, a maneira como eles deveriam executar os sacrifícios, como que o povo poderia chegar até aquele lugar. Então, nós temos ali toda a descrição do funcionamento do tabernáculo, e cada detalhe, né, desde o Santo dos Santos até as mínimas ofertas, né, que a gente pensa ali só no sacrifício pelo pecado, né? Mas não, o povo, além do sacrifício pelo pecado, o povo deveria trazer ofertas de gratidão, o povo deveria trazer ofertas
alçadas que ajudariam a manutenção, não apenas do tabernáculo, mas todo o processo da caminhada deles até a terra prometida. Eles deveriam trazer ofertas de ações de graças e de reconhecimento da provisão divina. Eles deviam trazer ofertas de paz para representar a comunhão de Deus com eles e também deles uns com os outros. Eles deveriam trazer a oferta pelo pecado, por se lembrarem que eles tinham o pecado deles expiado, perdoado por Deus. E eles deveriam trazer também as ofertas de restituição. Porque muitos pecados que eles cometiam e que a gente comete, traz prejuízo para outras pessoas. Então, eles tinham que trazer ofertas de restituição. Então, se o cara matava um boi do outro, ele não apenas tinha que dar um boi, ele tinha que dar em dobro. Ele tinha que trazer a oferta por aquilo que ele havia feito. Então, havia a restituição, a reparação por transgressões específicas. Muito bom. Eu quero terminar essa nossa conversa aqui apenas levantando para os irmãos, para a gente levar para casa isso, alguns aspectos teológicos que são muito importantes nesse contexto do capítulo 28 até o capítulo 40 de Êxodo, que é esse panorama que é tão grande, mas que ele está restrito a um cenário só, que é a construção do tabernáculo ali. Em primeiro lugar, a importância da presença de Deus no meio do seu povo. Não minimize isso, não esqueça disso. Deus fez tudo isso para lembrar o seu povo do passado e para nos lembrar ainda hoje de que a presença de Deus no meio do seu povo é algo precioso demais. Tem que ser preservado. E para isso nós devemos viver em santidade, nós devemos cumprir aquilo que Deus quer, nós não devemos criar nenhum embaraço para que nós possamos usufruir plenamente da presença do Senhor na nossa vida. E aí nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a lembrança de que não é porque Deus não esteja presente aqui, porque Deus é onipresente. Mas eu não posso desfrutar da presença de Deus. Isaías capítulo 59 vai dizer: porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Embora Deus esteja presente muito próximo de nós, o pecado abre um abismo, abre uma separação. E o pecado, ele fecha os ouvidos de Deus até para aquilo que nós falamos com Ele. Então cuide, zele pela sua conduta pessoal, espiritual, para que você nunca perca o privilégio da presença de Deus. Deus fez tudo aquilo no passado para que o povo se lembrasse o quão importante era estar na presença desse Deus, que era gracioso, providente, redentor, e esse Deus que era longânimo para com eles o tempo todo. Segundo, o tabernáculo estava no meio do povo, e Deus ordenou tudo aquilo para nos lembrar da necessidade da propiciação. Era preciso um sacrifício específico por causa do pecado. Isso precisava lá atrás e precisa ainda hoje. O povo não podia fazer de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Um sacrifício apropriado, deveria ser oferecido por causa da necessidade de expiação dos nossos pecados e por causa da nossa necessidade de reconciliação com Deus. Qual que é a grande lição e o grande ensino teológico para nós a respeito disso? Lembre-se, Deus já proveu o suficiente para nós hoje por meio de Cristo. Graças a Deus nós não precisamos de tabernáculo, não precisamos de altar, não precisamos de cordeirinho, não precisamos de sangue derramado em lugar nenhum, porque Jesus ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Graças a Deus por isso. Usufrua desse privilégio. Lembre-se, Jesus morreu por você e como sacrifício vivo se ofereceu por você, e como sumo sacerdote perfeito, que não pecou, ele entrou de uma vez por todas por você nos Santos dos Santos, e já não há mais a separação. Então, já não há mais nenhuma cortina que impede você de chegar à presença de Cristo. Terceiro, a lembrança de que o tabernáculo era uma grande encenação da pessoa de Cristo no meio do seu povo.
Vejam, hoje nós não precisamos dessa encenação mais. Hoje nós temos a presença real de Jesus. Quando nós tomamos a ceia, como nós vamos fazer hoje à noite, nós olhamos para aqueles elementos de uma maneira diferente da maneira como o povo de Deus olhava para cada símbolo que estava presente no tabernáculo. Nós olhamos para os elementos da ceia do Senhor, nos lembrando que sim, eles apontam para Cristo. Eles ainda são um símbolo de Cristo no nosso meio. Mas nós somos lembrados da presença real de Cristo na vida e no coração de cada um de nós. Não perca de vista o fato de que Cristo está conosco o tempo todo. E a última coisa, né? Os capítulos 29 até o 40, né, nos fornecem esse relato detalhado da instituição do sacerdócio, da construção do tabernáculo, do estabelecimento do sistema de sacrifícios, dos elementos cruciais para a adoração e também da relação de Deus com o seu povo. É como se a gente estivesse num grande teatro, né, numa grande encenação. Mas esses capítulos, acima de tudo, irmãos, espero que nunca mais você leia esses capítulos, né, de 29 a 40 de Êxodo, né, sem se lembrar de que esses capítulos revelam a santidade de Deus e a necessidade de expiação que apontam diretamente para a obra redentora de Cristo. Há um livro que eu gosto muito que é Conhecendo a Cristo a partir do Antigo Testamento. Essa é uma coisa que nós deveríamos aprender todos os dias. Olhar para o Antigo Testamento enxergando Cristo em todas as coisas, porque Ele é a razão, Ele é o fim de todas as coisas. É por causa dEle que nós existimos. A Bíblia diz, nada do que foi criado sem a presença dEle. Mas é por causa dEle que nós estamos vivos, porque é por meio dEle que nós somos resgatados. E é por causa dEle e por meio dEle que nós vamos viver eternamente, porque é na presença de Jesus e por meio de Jesus que nós viveremos na eternidade. Então, cada vez que você ler esses capítulos, que eles sejam um testemunho de que a obra de Cristo, que era só uma cena lá atrás, hoje ela é real, ela é plena e ela é consumada na sua vida. Quando Jesus curvou a sua cabeça naquela cruz e disse, Pai, tudo está consumado, Deus estava preparando para nós um novo e vivo caminho por meio do seu Filho. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome, pelo privilégio de podermos olhar para as Escrituras e aprender tanto a respeito do Teu Filho amado, ó Deus, mesmo quando estudamos o Antigo Testamento. Muito obrigado, ó Pai, por nos lembrar que o tabernáculo, ó Deus amado, é também um testemunho da Tua longanimidade, ó Deus, para com o Teu povo, da paciência do Senhor, para com esse povo de dura cerviz, do qual nós também fazemos parte. Tantas vezes, ó Deus, temos o nosso coração endurecido, tantas vezes, ó Pai, trocamos o Senhor por outros deuses e tantas vezes construímos ídolos dentro do nosso próprio coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e permita que cada vez que olharmos para as Escrituras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós possamos ser lembrados, ó Deus, de que por meio de Cristo nós temos um livre acesso, um novo e vivo caminho que nos conduz ao Senhor, do qual ninguém poderá, ó Deus, se perder, e ninguém jamais será lançado fora, e que é exatamente por meio de Cristo que nós vamos poder experimentar a plenitude da Tua redenção na eternidade, longe e completamente, ó Deus amado, separados do pecado e das suas consequências. Oramos assim com gratidão, pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, para o restante desse dia, pedimos que o Senhor nos prepare para que dignamente nos aproximemos da mesa do Senhor nessa noite e para que possamos participar da ceia do Senhor de modo digno, honrando e glorificando ao Senhor e desejando ardentemente cear com o Senhor na glória celestial. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo para todos. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado.